Já que fizemos o resumo, é hora da análise com ela, Lucinda. Olha, faz muito tempo que não estamos juntos aqui. Sabe, eu fiquei até na dúvida se eu estava vindo para a emissora certa, porque eu não te via mais aqui. Está certo. É brincadeira, ele estava assistindo você pela TV e estava brilhando. Sei, você vê, né? Mas e aí, Lucinda, um monte de medida sendo anunciada hoje. O governo parece que está tentando cercar de todas as maneiras e impedir que, de alguma forma, a guerra afete o bolso do consumidor. E aí, sim, frase minha, não atrapalhe os planos eleitorais do governo. Né? É isso mesmo. Boa tarde, Naka. Boa tarde a todos. Agora, eu queria fazer um comentário que me chama a atenção. Ouvi o Dario Durigan dizendo como é que está sendo feita essa engenharia financeira, quer dizer, que medidas são adotadas para compensar gastos. Não tem como não me lembrar daquelas famílias que têm um projeto de uma viagem, mas não tem dinheiro, mas aí já está contando com aquela restrição de imposto de renda lá do fim do ano, aquela família que não se planejou para chegar ali nas férias e fazer aquele gasto adicional, aquele gasto relevante. É importante tirar férias, mas a família não poupou, né? Não fez aquela reserva, não colocou o dinheiro na caixinha. E a sensação que a gente tem deste governo é que tem alguma coisa nessa direção acontecendo. É razoável tomar medidas para diminuir o impacto da guerra sobre o bolso do consumidor. Muitos governos fazem isso. É razoável que sejam medidas transitórias, elas custam dinheiro, mas seria esperado que isso acontecesse nessa dimensão se estivéssemos com as nossas contas equilibradas. É muito triste olhar e entender que a gente vai tomar as medidas que precisam ser tomadas e que isso vai ter um peso sobre a nossa inflação, sobre o nosso fiscal lá na frente, que tem que fazer tantos exercícios, tantas engenharias e uma preocupação adicional. A gente ouviu ele dizer que essas medidas vão durar pelo menos em abril e em maio. Realmente é muito difícil acreditar que essas medidas vão ser revertidas em plena campanha eleitoral. Então, aquele receio do provisório que vira definitivo, ele ganha muito espaço aí no mercado, né? São 2 meses prorrogáveis por mais 2, né? Então é abril, maio, junho e julho. Né? Aí... Meio que até julho o negócio vai, assim. Exato. Agora, Lucinda, a gente está falando de uma medida pontual, específica, em reação ao que acontece no mercado internacional, né? O preço do petróleo e todos os seus derivados, o que tem gerado, de fato, reações pelo mundo. Vários países têm anunciado medidas, muitas iniciativas parecidas com essas de redução de imposto e tal, assim, maneiras diversas de como financiar e pagar essa conta. Criativas até, você tem que encontrar maneiras, né? De financiar. Tem países como o Paquistão, por exemplo, está até reduzindo velocidade máxima em estrada para diminuir o consumo, mas isso tudo o mundo está vivendo. Mas o Brasil vive uma outra realidade, porque para além destas medidas, o governo já anunciou e está preparando um monte de outras medidas que têm como objetivo nada a ver com a guerra, né? Talvez tenha uma guerra, mas é uma guerra eleitoral. É isso mesmo, guerra nas urnas. Olha, tem um levantamento que foi feito pela gestora ARX Investimentos, pelo economista Gabriel Barros, que mostra que o governo planeja para este ano gastos é tudo que o governo vai gastar e que não é obrigatório. Um total de 742 bilhões de reais. Essa informação já foi publicada hoje, inclusive, pelo jornal Folha de São Paulo, e a gente teve acesso também a esse levantamento feito pela RX. Esse volume ele é 139% superior ao que o governo gastou em 2025. E ele equivale a 5,4% do PIB. Aqui você tem... 5,4% do PIB. É muita coisa. Aqui a gente tem tudo. Medidas parafiscais, medidas de gastos que não são obrigatórios, mas tudo que leva para consumo. Então, gastos com projetos sociais. Então, aqui, por exemplo, o líder, o carro-chefe aqui desse crescimento de gastos são as concessões de crédito pelo BNDES. Temos também aqui a expansão do crédito consignado, o uso de fundos públicos e privados, que é para turbinar a concessão de crédito. E também a isenção de imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$5.000. Esse gasto já adicional aqui, né, ou a falta de arrecadação, isso aqui já está computado nesse bolo de 742 bilhões de reais.
todo ano, ou em todo governo, na verdade, recentemente, a gente tem visto, de fato, um crescimento relevante de gastos no ano de eleição. Isso não é exclusividade do governo, do governo Lula. Isso aconteceu no governo Bolsonaro, isso aconteceu no governo Temer, isso é um modus operandi que a gente tem visto acontecer. O problema é que é tijolinho em cima de tijolinho. Então, este aumento que a gente enxerga agora, ele começa a trazer riscos mais efetivos para a inflação e para o fiscal. Quer dizer, já tem gente estimando que a gente vai começar 2027 com uma relação de dívida-PIB na casa dos 83%. Hoje ela está em 79%. Então, é aquele problema que vai ganhando uma dimensão que a gente não sabe onde vai parar. E é aquela bomba relógio que provavelmente fica ali para o próximo governo. E, ao mesmo tempo, Fernando, o governo bate tanto na taxa de juros e tem uma preocupação tão permanente com esse assunto, e ela é uma preocupação absolutamente legítima. É para a gente ficar muito preocupado. A gente está estimando na pesquisa Focus que a taxa Selic termina o ano em 12,5%. Isso é muito penoso para as empresas. A gente vai assistir uma onda de problemas, de crises financeiras, crises de dívida de muitas companhias por conta dessa taxa de juros. O problema é que o Banco Central está fazendo o trabalho sozinho, ele está enxugando o gelo. Quer dizer, ele tenta fazer um movimento contracionista na economia e o governo, de forma muito extravagante, segue colocando combustível nessa fogueira. Então, é esse quadro que se desenha. E é com estas lentes que a gente assiste esse movimento do governo para resolver ali um problema que é um problema real, concreto aqui, do aumento do preço dos combustíveis, que penaliza pessoas, penaliza as famílias, penaliza a cadeia produtiva, mas que acaba gerando um elemento adicional nesse monte aí de problemas de custos, de consumo, de inflação e que leva a taxa de juros tão alta, Naka. É muito interessante observar esse número, porque é muito aquela história, né? O Banco Central está preocupado com a velocidade do carro chamado inflação, e por isso ele puxa o freio de mão com um negócio chamado juros. Enquanto isso, o governo, o executivo está lá do lado, o executivo legislativo, né? Porque tem um monte de emenda parlamentar nessa história. Está lá acelerando como nunca. Né? Então, esse carro, que tem um cara acelerando de um lado e o outro puxando o freio de mão, vai ficar fazendo assim, e enquanto o carro fica fazendo assim, a taxa Selic não vai cair para um patamar razoável. Agora, tem um aspecto, e aí eu queria te ouvir sobre isso, que o governo está muito incomodado com o fato de que nós, hoje, abril de 2026, vivemos um momento de desemprego no menor patamar em muito tempo, histórico, inflação desacelerando, renda crescendo, economia crescendo mais do que se esperava, mas mesmo assim as pessoas não estão atribuindo uma sensação econômica de bem-estar ao governo. Será que gastar 700 bilhões como o governo está fazendo vai adiantar alguma coisa? Porque as famílias estão endividadas, elas estão pagando um baita serviço de dívida com juros, tem muita família, infelizmente, que está aqui com gastos, orçamento, por exemplo, sendo dragado pelas bets. Então, me parece que o governo está atirando para um lugar e o problema está em outro. Eu acho que até esse seria um tema bem bacana de a gente discutir com um cientista político, porque, de fato, tem uma leitura aqui que está errada, né? Eu entendo que, realmente, o governo está tentando estimular um consumo que parece que está gerando mais problemas para as pessoas do que o contrário. Esse problema do endividamento, realmente, acho que é uma situação que realmente as pessoas chegaram ali num limite, mas será que adianta você só renegociar essa dívida e permitir que as pessoas continuem endividando? Tem aí essas regras que eles estão querendo discutir, mas me parece também um instrumento discutível, porque o Desenrola 1 não resolveu, né? Foi o que a gente viu, não deu. Houve o Desenrola 1 e as pessoas continuaram se endividando. Então, eu acho que, eu percebo, assim, até isso é uma leitura muito mais aqui pessoal, né, nas conversas com as pessoas, que uma sensação de que o governo não sabe muito para onde ir e que algumas das medidas que ele adota, elas parecem já testadas. Eu acho que a população tem um pouco essa percepção, assim, de que já se tentou fazer algumas das coisas que estão aqui em discussão ou que já estão sendo implementadas
e não resolveu muito. Eu acho que isso gera essa mesma sensação de insegurança, de incerteza que a gente fala muito que o mercado sente, talvez a população esteja sentindo também. E eu digo isso porque na semana passada a gente trouxe aqui a informação de que o governo estaria estudando voltar ou eliminar a taxa das blusinhas, aquele imposto adicional ali sobre as importações abaixo de $50 e tal. Isso não é uma definição, mas a gente tem informação de que isso veio para a pauta. E as reações dos leitores, da nossa audiência ali nas redes sociais, foi muito impactante, assim, mas foram eles que criaram, eles vão tirar. Então, eu acho que existe mesmo esse sentimento de uma falta de diretriz. Eu acho que isso contribui para esse descontentamento da população, Naka. Interessantíssimo. A gente vai continuar discutindo essa situação porque tem alguma coisa rolando, a economia está indo bem, mas a sensação das famílias não. E esse é um tema que a gente vai se debruçar pelos próximos meses. Lucinda, obrigado pela conversa. Obrigada, Naka. Beijo, até amanhã.